E hoje em dia, cada vez há mais mulheres a falar sobre o orgasmo feminino, sobre o clitóris, sobre terem prazer, que era uma coisa que há 26 anos atrás, que era outro século, não era uma questão. De uma forma geral, eu acho que as pessoas mais velhas acham as gerações mais novas, tipo, super promíscuas e olhando para irmãs amigas ou isso. Sinto que parece que não falam, até ficam incomodadas, mas depois se for rapazes, tipo, falam de boca cheia tudo e mais alguma coisa. A maneira que os homens falam uns com os outros sobre sexo é uma maneira... é uma brincadeira, entendes? Há informação efetivamente, mas só que as pessoas não sabem como, Claro. nem têm à vontade como falar, porque depois parece que é aquela meio que vergonha. Certo. Ser tão óbvio e toda a gente falar e a pessoa depois tipo, não sabe o que fazer. As dating apps, lá está, são um sintoma, por um lado, da digitalização das relações e, por outro lado, é uma tentativa de colmatar esta falta de haver espaços e de haver a facilidade em dizer, olha, bora ali tomar um café, ora, vamos aqui juntar-nos. Eu noto isso do Dr. Love, especialmente em perguntas de adolescentes que desmaiam, que têm ataques de ansiedade, que têm ataques de pânico, porque vão fazer sexo, que é a coisa mais elementar que existe no ser humano. Eu acho que colocar o sexo em segundo plano não é preocupante. Exato. Preocupante é não termos sexo. O principal aqui é não termos tempo de lazer também com quem gostamos, porque o sexo acaba depois por ser uma consequência de muitas outras coisas que acontecem que primeiro temos que aprender a gerir. As mulheres, atualmente, já não dependem dos homens para ser alguém na vida, para ser alguém na sociedade. Nem no sexo. Croquetes ou rissóis? Entrada ou prato? Eu nem gosto de croquete. Não. Olha, então e peixinhos da horta? Entradas! Neste último episódio de Entradas, vamos falar sobre... Será que os jovens estão a fazer menos ou mais sexo? Bem-vindos a mais um episódio do Entradas. E hoje, pessoal, vamos falar sobre um tema interessantíssimo. E eu vou-vos lançar a primeira pergunta, que é: vocês acham que os jovens hoje em dia estão a fazer menos sexo ou mais sexo? Olá, sou Inês Costa, sou psicóloga clínica e pós-graduada em terapia de casal e sexologia clínica, tenho 30 anos e, em relação ao assunto, eu acho que os jovens estão a fazer cada vez menos sexo hoje em dia por causa de vários fatores socioculturais, socioemocionais, e é uma coisa que acaba por ser um bocadinho preocupante. Quem quer começar? Quem acha que mais vai tomar um ar? Exato. Acho que é óbvio que estão a fazer muito menos sexo. E porquê? Especialmente os jovens. Porquê? Olá, meu nome é Peter, sou produtor e influenciador digital, I guess. E à pergunta se acho que os jovens estão a fazer mais ou menos sexo, acho que estão a fazer muito menos sexo porque são muito menos físicos e muito mais digitais. Contra mim falo, porque eu também sou mais digital e menos físico. Eu acho que há muitos fatores. Pronto, o mais clichê, mas eu acho que é real, tem a ver com a era digital. Porque as pessoas aprenderam a relacionar-se de uma maneira mais distante. E acho que as pessoas, no geral, são menos físicas, e especialmente a nossa geração é menos física do que as outras. Porque, enquanto que as outras gerações precisavam de ser físicas para se conectarem, nós não. Precisavas de ir ter com as pessoas, pronto, podias mandar uma carta ou ligar para a casa dos pais, mas não era tão confortável. Nós não, nós criámos relações online, na DM, no WhatsApp, Snapchat, no Tinder. Então, e também não é só isso, acho que também há uma grande pressão sexual em cima das pessoas e há uma grande performance anxiety em toda a gente. Eu noto isso do Dr. Love, especialmente em perguntas de adolescentes que desmaiam, que têm ataques de ansiedade, que têm ataques de pânico, porque vão fazer sexo, que é a coisa mais elementar que existe no ser humano, a par de comer e de necessidades fisiológicas. Quer dizer, é uma coisa básica que toda a gente faz. As minhocas fazem, não me perguntes como, mas fazem. Os passarinhos, os pardais, ou seja, é uma coisa que é inerente ao animal. E que nós estamos a perder isso e está a ser complicado e é mesmo uma crise grave, especialmente nos adolescentes. Quando digo adolescentes, digo pessoas de 17 ou 18. Sim, eu acho que é engraçado porque, de uma forma geral, eu acho que as pessoas mais velhas acham as gerações mais novas, tipo, super promíscuas e acho que fazer bem, né? Porque é o normal. Exato, tipo, somos mais, fomos mais, falamos, estamos mais à vontade, mas isso é tipo o individual. Depois essa questão, como sociedade, como grupo, parece que, tipo,
há uma parte de nós que somos mais seguros, mas depois como é que eu vou interagir com o outro? Eu sou Catarina e eu acho que os jovens hoje em dia fazem menos sexo e acho que uma das principais razões talvez seja o isolamento social e a pressão em lidar com os outros. Sim, e também é um fator puritanismo, que é uma coisa que existe agora que não existia antes. Eu acho que os millennials, a geração X, são muito mais progressistas no sentido sexual, porque as suas referências eram coisas mais sexualmente abertas. Mesmo os reality shows, os Jersey Shore, toda aquela cena de vamos sair e fazer sexo com desconhecidos, era uma coisa muito mais normal, e hoje em dia a sociedade é muito mais puritana, muito mais fechada do que era há 20 anos, há 30 anos, até mesmo nos anos 80. Sim, a própria evolução cultural dos anos 60, 70 ainda Exato, estava não. muito... Mas aí nem vou para aí, estava porque muito aí assim. já é... Mas, ou seja, a nossa, pronto, a geração dos 20 e muitos 30 ainda estava presente isso, ainda era uma coisa que se falava muito e os pais viveram isso na pele. Completamente. E agora as gerações atuais que vivem já a 2 gerações dessa geração mais revolucionária e que, por outro lado, vivem muito mais nos ecrãs, muito menos fisicamente e Claro. presencialmente, é uma quebra enorme para com o que vinha antes. Olá, eu sou o Gustavo, tenho 27 anos e eu acho que os jovens estão a ter menos sexo hoje em dia, em parte por causa das redes sociais e por causa do vício nos telemóveis, e por outro lado porque temos cada vez menos dinheiro e temos cada vez menos dinheiro para a nossa privacidade e para o nosso próprio espaço. Mas é interessante porque hoje em dia existe mais informação acerca do sexo. Se calhar por para os causa disso é jovens. que há menos. Mas acho que eu agora estava-vos a ouvir e há uma coisa que conectei que é, não sei como é que se traduz, mas tipo, household, tudo começa em casa. Sim. O que é que adianta termos informação se não sabemos o que fazer com ela? Exatamente. Portanto, a parte de nós falamos na sociedade, isto e aquilo, mas depois quando vamos para a nossa parte íntima, ou seja, aqui em casa, onde supostamente podemos ser nós, ser vulneráveis, falar com os nossos, onde podemos aprender. Ou seja, não existe o termo educação sexual. E aqui eu lembro-me, como eu tenho um filho pequenino, e até comecei a ler um livro sobre isto, e gostei muito porque aquilo falava sobre, tipo, como abordar o assunto desde pequeno. Isto é muito mais que o sexo, é começar a perceber emoções, a consciência sobre o corpo, teres consciência sobre os sinais do teu corpo, depois mais tarde sobre os sinais dos outros, ou seja, há toda uma evolução. Não é tipo só, ok, tenho X anos e agora. E acho que há tipo este gap, estás a ver? Eu entendo isso, mas... Não estou a dizer que deveria, Sim, mas é isso, sim, porque sim. há informação efetivamente, mas só que as pessoas não sabem como, Claro. nem têm à vontade como falar, porque depois parece que é aquela meio que vergonha, Certo. ser tão óbvio e toda a gente falar, e a pessoa depois tipo não sabe o que fazer. Ok, até acho que vamos passar por aí também nas próximas perguntas, mas é consensual entre vocês todos que os jovens andam a fazer menos sexo? Muito menos. Sim. Ok. É bom para a gravidez na adolescência, está quase em vias de extinção, infelizmente. Todos os males têm uma Todos os coisa males, boa. bem. Alguns males, bem. Deve estar em números nulos, praticamente. Ainda Mas bem. não sei, Quem se não não anda à estás- chuva não se molha. Exatamente. Eu não sei se agora não teremos tipo aqui extremismos, ou É. pessoas a engravidar muito cedo ou pessoas a engravidar muito Muito tarde. tarde. Sim. Por acaso não sei se talvez. isso não trai isso, mas pronto. Sim, Eu mas- acho que temos dados e estudos em que as pessoas andam a engravidar cada vez mais tarde. Sim. Por Sim. variadíssimos É fatores. o normal. É Mas é que eu normal. lembro-me quando estava na escola a gravidez E na menos, adolescência, era uma cena. Sim. Olha que pergunta interessante e vai bater um bocadinho aqui naquilo que tu disseste, Catarina, que é: ainda é um tabu falar sobre sexo nesta geração Z? Ainda não sei se é. A palavra. Sim, ainda. Uma palavra que não é acho que não se ainda, pode é. dizer. Sim. Eu acho que foi um bocado ao encontro do que estavas a dizer, que por um lado fala-se muito mais e se calhar mais abertamente, há menos, usa-se menos eufemismos, menos coisas, fala-se mais visceralmente até, mas há muito mais, lá está, a performance anxiety é muito maior, há muito mais olhos a olhar para nós. E há um tom de puritanismo muito forte, que é cultural. O body count, toda essa cena, não podemos ignorar que há uma revolução cultural ultraconservadora a acontecer e que isso afeta a liberdade como um todo. E a sexual é uma delas.
Então todo esse universo da manosphere, do body count, da thought daughter, toda essa linguagem, por trás disso está um espectro puritano muito forte, Sim. adaptado à modernidade. Então isso retrai as pessoas, enquanto que tu, como falaste, nos anos 70 tiveste a revolução hippie, o amor livre, o poliamor, isso eram tudo coisas que se falavam nos anos 70, nos hippies, em Woodstock. Porque essa era uma coisa que era hippie, era cool. Hoje em dia não Não é. se falava só, via-se. Exatamente, Via exatamente. Exato. Mas era isso a pensar, porque eu até estava a ler que é falar até se fala. Quem é que fala e o que é que fala? Exato. São outros 500. Porque agora olho, e eu estava habituada a ser a mais nova da minha família ou whatever, mas olhando para irmãs amigas ou isso, sempre parece que não falam, até ficam incomodadas, mas depois se for rapazes, tipo, falam de boca cheia tudo e mais alguma coisa. E eu fico tipo, a descompensação que isto está é um bocado assustadora. Opa, sim, eu percebo o teu ponto. Não vou fazer de advogado do diabo, só contrapor aqui mais ou menos. Não, mas faz isto. Não, isto é preciso Imagina, eu acho que não há comida aqui. a maneira que os homens falam uns com os outros sobre sexo é uma maneira... é uma brincadeira, entendes? Parece que chega a ser aquele quase que vulgar. Sim, é uma coisa de brincar, é uma coisa de palhaçada. É locker room talk. E muito Mas materialista, se calhar, exatamente, também. é uma palhaçada. Ou seja, eu É, consigo quantas isso com as minhas comestas. amigas. Tudo bem que agora, também numa fase mais já, numa idade diferente. Mas ainda antes, entre nós, ainda fosse uma coisa mais contida, falávamos. Agora vejo caso, não, é tipo, parece que, é isso, tipo, parece que feminismo, liberdades, poder fazer, vamos ser aquilo que quiseres, podemos estudar, ser, o que seja, mas parece que em relação ao corpo, é tipo muito estranho. Claro, acredito que se possa ser um fenómeno. Mas imagina, a minha família, é quase toda a gente, todas são mulheres. Tenho muitas tias, tenho 12 primas. Então sinto que entre elas, como a mulher, como status, é marginalizada na sociedade e é posta num lugar muito castrador, existe um pacto silencioso entre irmãs, entre primas, entre sobrinhas e tias. Eu lembro que as minhas primas tinham um período e as minhas tias iam-lhes explicar, iam sentá-las, ou as minhas primas namoravam, as tias falavam, as mães falavam. E nunca tive isso, nunca na vida o meu tio, ou o meu pai, ou o meu avô me ia dizer, olha, agora começaste a... Isso não existe nos homens. É uma coisa que não se fala. Quando se fala é palhaçada, quantas andaste, andas com a lua. É mais para a palhaçada, é isso, é para a palhaçada, não há nada de substancial. As mulheres têm essa coisa mais aberta umas com as outras, porque estão habituadas desde muito cedo a tipo stick together para essas situações. Mas desculpa interromper, mas acham que isso se cinge a esta pergunta de na geração Z? É mais se acentua. Porque eu acho que existem fatores psicológicos e emocionais extremamente importantes nesse sentido, porque agora as pessoas estão com menos faculdades socioemocionais. Exatamente. Por causa das redes sociais, por causa dos streamings, por causa das apps de namoro, são coisas muito fáceis de ocorrer, as pessoas não falam muito e existe também uma fácil substituição. Claro. Portanto, e existe, lá está, existe uma compatibilidade se calhar online, mas depois o que exige conexão emocional ou a criação dessa conexão emocional é mais desafiante. Claro. Sim. Porque aí vem as inseguranças, aí vem a ansiedade, aí vem fazer aquilo que eu disse que queria fazer. É completamente diferente. Sim, e acho que ou seja, a nossa geração está constantemente em vigilância. Então o medo de ser julgado é maior porque tu vais sempre sê-lo. Porque estás sempre a ser filmado, estás sempre a ser observado, porque estás sempre... Isso é uma coisa que só nós sabemos o que é, porque só nós vivemos, percebes? Os boomers não tinham isso. E é crescente, porque a sociedade... Sim, absolutamente. They watching us. Basicamente é isto, não é? A sociedade é vista, é revista e estamos todos expostos a isso. Sim, e agora também com aquilo que estava a falar da revolução, digamos assim, ultraconservadora e da manosphere, de quase uma cultura do corpo, mas uma cultura puritana de isto tem de ser assim, isto tem de ser assado, isto tem de ser feito aqui, assim, assado, isto não pode ser feito. Porque eu acho que as redes sociais também trouxeram um movimento grande de homogeneização da sociedade. Sim. Percebes? E uma higienização que é uma coisa danosa para as relações, para a sexualidade e para a psique,
que é esta obsessão com a higienização, o sanitário, tipo, o self-love, o vou-me proteger. Isso é saudável até certo ponto, mas tipo, tu não te podes proteger constantemente nas relações, porque sofrer é importante, errar é importante, Sim. dizer asneiras é importante, fazer asneiras é importante, e tu não podes estar constantemente, não podes passar pela vida a balizar-te no self-preservation. Sim. Esta cultura do self-preservation tipo, passou completamente os limites e levou as pessoas a tipo, viverem em bolhas impenetráveis Tipo, ultra individualista. e não se deixarem errar, porque é importante errar e é importante falhar e assim é que te E aquilo que tu descobres. disseste, o sofrer, porque se tu não. A questão não é. Como é que. A questão sobre, é a mesma história com os limites, que. Como é que eu imponho um limite? Whatever. O limite não é sobre o que é que tu estás disposta a fazer ou dizer assim, eu só aguento até X, ou eu só consigo falar com alguém de X maneira. Isso não vai fazer mudar o comportamento do outro, porque Claro. todas as vezes, várias pessoas até sem querer vão ultrapassar o limite. A questão é o que é que tu fazes. Portanto, nós precisamos ficar chateados, nós precisamos ser magoados para aprender a lidar com isso. Sim, e faz parte. Senão. Mas acham que as pessoas estão menos maleáveis então à vulnerabilidade? Completamente. Sim, Ok. absolutamente. Porque há uma cena de Deixem-me homogéneo. só fazer-vos esta pergunta, porque eu acho que nos vai ajudar também a responder esta questão da vulnerabilidade, que é, as dating apps facilitam ou complicam a vida sexual dos jovens? Eu acho que ambos, sinceramente. Eu Nós acho que as podemos falar aqui de dating, eu acho que as vulnerabilidade dating também. apps são mais um sintoma do que propriamente um problema. Yeah. Ok. Em que sentido? Porque as dating apps, lá está, são um sintoma, por um lado, da digitalização das relações e de facto de nós não nos encontrarmos fisicamente, do facto também de, em termos de planeamento das cidades, deixar de haver zonas de convívio, zonas de convivência, que agora está gradualmente a voltar a aparecer, mas não o suficiente para... Há sempre, mas nunca Há como sempre, mas houve. exatamente. Não é isso? E por outro lado, pronto, lá está, isso é um sintoma, ou seja, é uma tentativa de colmatar esta falta de haver espaços e de haver a facilidade em dizer, olha, bora ali tomar um café, ora, vamos aqui juntar-nos. E depois encontram aquela pessoa e depois aquela pessoa conhece aquela pessoa ou dá a conhecer a outra. Isso é muito mais raro hoje em dia, sinto eu, do que no tempo dos nossos pais ou dos nossos avós. Então acaba por ser um entrave? Dificulta? As dating apps, eu acho que facilitam, ou melhor, tentam facilitar num mundo que está muito dividido. Mas lá está, não deviam ser necessárias. São dois polos. Sim. Eu acho que elas colmatam uma coisa que se fala também pouco, porque eu acho que há uma crise na vida sexual, no amor também, mas também há uma crise grande na amizade, estás a ver? Porque eu acho que as gerações dos nossos pais ou avós, os boomers, os millennials, a geração X, tinham uma grande cultura de amigos. Aliás, o Friends. O Friends é sobre percebes? O Friends é sobre uma coisa que todos... Eu sou viver com os Yeah, amigos. exatamente. Que era uma coisa normal, tu tens um grupo Yeah. de amigos muito próximo, muito strict, que estão sempre juntos. São família. Estás a ver? Eu, por exemplo, tenho, e acho que isso tipo, é das coisas mais essenciais para o ser humano, porque tudo da tua vida pode vir dali. É ali que tu conheces outras pessoas, é ali que tu encontras o teu apoio emocional. És amparado. Estás a ver? Ali é o teu núcleo. Exato. Ali é uma coisa que é à parte da tua família, mas que é igualmente importante porque há coisas que tu não vais partilhar com a tua família. É normal, são pessoas de outras gerações, são pessoas de outros mundos. Então é importantíssimo haver grupos de amigos. E o Tinder e as dating apps vieram colmatar uma coisa que é, há cada vez mais pessoas sozinhas. Sim. Eu vejo isso muito no Dr. Love. Quer dizer, é uma epidemia de solidão. E a solidão que normalmente está associada à velhice ou a pessoas que são mais velhas, que já não têm paciência para se relacionarem socialmente. Mas não, neste momento há pessoas sozinhas com 18 anos, que era uma coisa impensável lá. Porque imagina, até o nerd mais nerd antissocial Tinha um tinha outros Tinha um nerds grupo, estás a ver? E tipo saíam os 8 para As falarem de duas. Star Wars e estava tudo bem. E Sim. eles próprios tinham os seus núcleos. Sim. Agora, com esta homogeneização total da sociedade, onde há um padrão e há o padrão e mais nada, Sim. isto que pronto, tem perspectivas históricas que não temos que estar aqui agora a Talvez entrar também nelas. haja demasiadas zonas de conforto hoje em dia, onde nos Sim, podemos sim, esconder. sim. Sim, por exemplo, estavas a ver. Eu já não me lembro, mas as primeiras assim que teve um grande boom foi para o Tinder. Isto já foi há Sim. um valente par de anos, antes sequer de chegarmos ao ponto onde estamos hoje nas redes sociais e tudo Sim. mais. Eu não acho que seja tanto um sintoma, eu acho que a utilização que estão a ter são um sintoma. Ok?
elas aparecem por colmatar uma necessidade. Exatamente. Exato. Agora, se facilitam ou complicam, eu acho que depende muito de como as pessoas as usam. Como é óbvio. Sim. Como tudo na vida. Exatamente. Sim. E lá está. O sítio onde nós estamos, a influência onde nós estamos, o porquê é que fazemos, acho que é muito isso. Eu acho que a forma como usamos também diz muito da forma como Sim. também nos vemos interiormente. A realidade Claro. que nós construímos vai ser aquilo que nós também vamos projetar Exatamente. lá Sim. para fora. E aí, Tanto o bom uso e o mau uso também Claro. depende muito daquilo que nós conhecemos de nós, não é? exato. E é como falámos há bocado, ou seja, tudo, mesmo as coisas ditas saudáveis, Uhum. em excesso são mais. Verdade. Uma coisa que eu sinto que faz muita diferença é Uhum. as publicidades. Uhum. Ok. Que eu acho que aí sim, porque começam a colocar algumas Sim. imagens, Sim. tipo, não que sejam ideais, mas Sim. que, né, este marketing psicológico que existe, Verdade. tanto como para outros assuntos que hoje em dia são políticos, como a questão das casas de apostas e tudo mais, mas nas dating apps também existem e às vezes não é tão Sim, falado. eu acho que há uma. Eu sou um bocado contra matar o mensageiro, estás a ver? Acho que nós Sim. temos tendência a demonizar os veículos e a culpa é do TikTok e é do Tinder e a culpa não é do TikTok. Não. Há esta onda de ultraconservadorismo, a culpa é do TikTok. Não. As coisas já Em existiam. em 1940 não havia TikTok e a SS nazi eram chavalos de 18 anos e não havia TikTok. Isto tem a ver muito com a psicologia social. Exatamente, Sim, então sim. não vamos Exato. matar o Sim. A mensageiro. questão é a rapidez E com no que a fu- e no mensagem fundo, e claro. o impacto E no tem. fundo com o desespero Tem da imp- população no geral e Sim, com a exato. situação económica e social. Tem tudo Também. a Claro, ver agora com não Olha- acho que é culpa Não é? total das dating apps, até porque eu conheço Sim. casos nas dating apps de pessoas que casaram. Não, é isso às vezes Sim. que eu estava a lembrar. O pessoal, eu ainda estava na escola, no secundário, e uns amigos mais velhos, um amigo mais velho conheceu uma rapariga que ainda estão juntos. Isto já foi tipo há mais de 10 anos. E Yeah. conheceram-se no Tinder. E eu fiquei, porque na altura não tinha uma boa percepção do Tinder Uhum. em si. Uhum. E eu fiquei tipo, ok, quando as coisas são e as pessoas investem porque Claro. querem, Uhum. é Sim, isso. exato. Mas aquilo que estava a falar da questão socioeconómica, eu acho que uma coisa também não ajudou muito é vivemos na casa dos pais. Sim, sim, é isso. Nós cada vez mais- cada vez mais tarde- coisa. Cada vez mais tarde nós temos o nosso próprio espaço Exato. privado E não é onde- só isso, e também não tens para dinheiro para ir passar tipo o fim de semana não sei onde, porque as Sim, pessoas sim. fazem trabalho mais tarde, então uma certa... também. Então, na realidade, basicamente, o que responde a esta pergunta são vários fatores sociais, emocionais, económicos, políticos, psicologia social, quer que Uhum, seja. Claro. E existem aqui dois polos, não é? O lado em que facilita, porque nos conseguimos chegar a mais gente, Claro. não é? Conseguimos Uhum. conhecer um polo maior de pessoas, mas depois também existe o lado reverso da moeda, são basicamente os amores de frigorífico. Olha, Sim. E eu abro o frigorífico e escolho. Exato. E se aquilo não me agradar, substituo. Claro. Existem Sim, estudos sim, que sim, falam sim. exatamente Yeah. acerca disto, e eu também me lembro de fazer um artigo exatamente acerca disto, dos namoros frigoríficos, exatamente porque também criam aqui algumas inseguranças, são muito fácil substituição. Portanto, isto são os viés do lado negativo, Sim. obviamente, os viés das dating apps. Sim. Mas, por outro lado, como todas as redes sociais e facilidades tecnológicas, também têm pontos positivos. sim, Portanto, eu acho que Certo. acabam por ser se há pessoas polos. que têm dificuldades sociais Claro. Uhum. Sim. e que ajudaram. Tem coisas boas. Exato. Tudo tem duas Claro. partes. De onde poderá vir o novo movimento de celibato voluntário? É, É assim, eu não sei se em parte a questão que eu falei da manosphere e Ok. deste ultra cuidado do corpo não é já isso que nós pronto, Eu isso já acho- não pode ser yeah. uma consequência disso. Eu acho Vocês que há acham que é uma duas escolha visões. ou é controlo? Pode ser os dois, eu acho que pode ser os dois, entende? Ok. Acho que primeiro está muito preso com o que eu falei, que é a higienização da sociedade. Uhum. Ok. Que é a cena do, opá, tu nunca te vais magoar, nunca te vais... se tu não fizeres, nada vai acontecer. Então é a cena do self-preservation a um ponto exausto. É o controle, a proteção. É, eu vou-me sempre proteger self-preservation. Depois, tipo, isso é impossível porque o ser humano não se pode preservar de tudo porque isso não existe. É viver, é ser um ermita. Exatamente, basicamente. não dá. Por outro lado, eu entendo que nós vivemos numa sociedade que é overwhelming e overstimulating. Uhum. E às vezes, tipo, tu tens que cortar alguma coisa para conseguires manter o chegar. flow, exato. sim, sim. E eu, imagina,
não querendo ser hipócrita, compreendo que há movimentos de celibato auto-infligido que vêm de outros sítios, mas eu sem ser hipócrita porque eu tenho momentos de celibato no meu ano, tenho meses onde eu realmente não penso em sexo. Não sei dizer se é uma coisa minha, se é uma coisa sociabilizada, se é um sintoma, se é uma consequência. Não sei agora medir isso. Mas entendo, no meu caso talvez possa ser uma cena de que, pronto, eu sou friorento, então no inverno não acontece. Tenho uma dúvida, desculpem. Quando dizemos celibato voluntário, imaginem, é só no que toca a relações sexuais ou mesmo na questão de estar numa relação, estar com pessoas. Eu acho que é no geral. No geral. Sim, Sim, no porque assim geral. não vamos estar numa, tipo, já num namoro e dizer momento de celibato. Não, mas é Sim, tipo, sim. Ok, eu acho que aqui é Sim, mais sim, direcionado sim. para a questão sexual, Sim, mas sim, acho que sim. podemos abranger para Exatamente. outros pontos, Sim. Sim. se fizer sentido. pois, epá, eu não consigo conceber de onde é que vem. Não que eu tenha que conceber alguma coisa. Entendo o que tu Sim. disseste. Lá está, imagina, eu entendo porque às vezes também há aqui dois polos, né? Eu acho que nós não podemos cair no puritanismo de demonizar o sexo e querer que ele desapareça das nossas vidas, porque acho que isso é uma loucura. Mas também acho que nós vimos numa sociedade que era altamente sexualizada, onde o sexo era tipo o ponto máximo da tua vida, e isso também não é bom, não é normal e não é saudável. Por acaso não tenho essa percepção, Saber. mas lá está. Tipo, também Sim, contextos isto é- e vidas e... Sim, é uma ideia Diferentes. histórica, sei lá, nos anos 2000 havia uma hipersexualização dos conteúdos, das pessoas, das Eu lembro-me mulheres. das popstars, tipo, Britney Sim, Spears, sim, sim. tudo era, as músicas, a cultura eram coisas hipersexualizadas. Aconteceu, Mas- pronto, teve Mesmo a agora ver com nós uma temos década. reggaetons e quizombas e Sim, são temos sempre, não é? Não tanto. Mas não é tão Onde Mas estou-me a são lembrar. extremamente global. explícitos. Claro que sim, mas isso vai haver sempre, ainda bem que vai. Curiosamente, porque também há Ainda mais bem que mulheres na vai. indústria. Claro, mas ainda bem que vai e tem sempre que haver. Agora, é diferente. Sim. E eu acho que há um fator de erosão e há um Uhum. fator de exaustão. Sim. De as pessoas também se cansarem de ser tudo sobre sexo. Sim. Porque não é. Então, existem vários fatores e esse pode ser um deles. E eu, por exemplo, às vezes irrita-me, saber? Uhum. E eu falo muito sobre sexo exaustivamente, mas eu sinto que falo e não me canso disso porque é uma coisa que eu valorizo pouco, porque na realidade eu nem sou uma pessoa muito sexual, então por isso é que falo abertamente disso, porque para mim é uma coisa que roça a irrelevância, por isso é que falo com qualquer à vontade, mas eu acho que sim, às vezes tornou-se um bocado exaustível e aquela massa de 20 anos dos anos 2000 e 2010 que eram hipersexualizadas e agora vem a ressaca. Certo. Mas isso é uma questão histórica. E Tu não é só tiveste isso isso. nos anos 70 e E achas que o facto de 80. vir a ressaca faz com que, imagina, porque havia também muito isto, nós olhámos para os mais velhos e depois havia Uhum. tipo, nos grupos, havia as misturas de pessoal de anos diferentes e como agora tipo parece que há mais separação, porque essa ressaca é mais a nossa geração que está a sofrer. Sim, A geração que nós estamos sobre hoje a falar não estava a nascer, claro. Sim. portanto, está aqui do género. Quer dizer, Porque é não sei bem onde é Sim, que... sim. Eu estou a Sim. pensar que eu sou a mais velha do grupo, mas sim. Mas não vi que ser todos muito diferentes, tipo, I mean, Sim, sim, Eu toda a sou gente millennial, toda a gente ainda se lembra das cassetes, certeza, portanto, Sim. a gente ainda viu os... sim. Mas, porque sei lá, eu podia pode não ter havido conversas comigo, especificamente da minha família, ou dos meus primos, mas lembro de apanhar tipo as brincadeiras entre eles, ou as conversas, ou quando alguém começava a namorar, ou whatever. E se talvez agora não, acho que agora se calhar não há Ok. tanto. Mas não acham que esta questão do celibato, que é interessante, também não tem a ver com a necessidade de colmatar uma falta de conexão emocional que também existe na Sim. sociedade? Eu Sim. acho, Que era aquela coisa que tu estavas a dizer também, que é, ok, Proteção? eu acho que isso também pode ser, ou seja, Self-preservation. estou-me a pôr, por exemplo, Exatamente. uma pessoa que tem esse medo o medo do sexo, o medo de relações sexuais e isso. A pessoa auto-impor-se um celibato, ou seja, um celibato voluntário, que Sim. pode não ser bem voluntário e ser mais uma forma de a pessoa Não se querer expor. fingir um controlo eu diria sobre mais o seu... isso na sociedade de sobre, hoje em dia. sobre a sua... Ou seja, eu não estou a conseguir fazer alguma coisa, portanto, eu próprio tomo o controle, ou pelo menos finjo que estou a tomar o controle e digo, ok, eu não estou a fazer isto por vontade própria. Porque eu não quero, e não passar a mensagem. Exatamente. Não conseguir. Acham que são mais rapazes ou raparigas que
falam sobre celibato voluntário? Eu acho que os dois de maneiras diferentes. Os rapazes são mais incel, que é o celibato involuntário, e as raparigas é mais o celibato auto-infligido para se protegerem Exato. dos incels. Então é um contra-ataque. Eu também estou a sentir muito Eu acho isso. que é um bocado isso. E Pelo acho menos que é o que eu sinto no Isto é um programa. debate muito forte. Hoje Não, eu sinto muito isso. E acho que vai fazer muito o que tu dizes, a questão da vulnerabilidade e da exposição. E acho que depois acho que também há. Eu já tive uma altura que imaginem, eu tive, por exemplo, para mim, eu tive de desconstruir esta questão de que tu para ter relações sexuais com alguém tem que haver um nível de intimidade. Mas não significa que tenhas de estar apaixonado pela pessoa. Claro. E é esta questão que às vezes as pessoas, tipo, sinto que a geração mais nova tem alguma dificuldade Sim. em distinguir e perceber. Sim. Porque acham que ter intimidade Claro. com alguém já significa dar-te Exatamente. e vais Mas ficar... isso é o puritanismo. Isso é uma perspectiva conservadora. Porque eles não sabem, tipo, a cena da vulnerabilidade é permitir-te também sentir, Sim. não é só dar-me... Mas eu também acho que há uma questão só aqui para colmatar, que se fala agora muito, que é a morte do erotismo. Percebes? Eu acho que a imagem sexual se alastrou de uma maneira que é comercializada como se fosse maçã. Tens o OnlyFans, tens o Twitter, tens tipo o Instagram, e eu faço parte do problema, e muita gente faz, e tipo, nem é, porque imagina, a certo ponto... Mas então se antes existia uma excessiva sexualização, agora existe uma excessiva informação? Eu acho que é diferente, porque a acho sexualização que que existe hoje não é uma sexualização, Exposição. é uma pornograficação. Exato. E atenção que Sim. isso Não tem é muito erotismo, impacto. pornografia Eu não acho é que é mais erotismo. isso, claro. O acesso é muito mais fácil, mesmo a conteúdos pornográficos, sabes? Pornográficos. Claro. Em Portugal, tipo, tu não tens nada que proteja, tipo, de um miúdo. Sim, e mesmo tipo, quer dizer, ou seja, há um mistério o mistério do erotismo hoje é comercial, entendes? Sim. E eu sinto isso comigo, entendes? Eu gosto de me sentir sexy, gosto de vir de ginásio, tirar uma foto, postar um vídeo, sinto-me sexy, mas depois aquilo é inconsequente. Sim. Eu não tenho consequência nenhuma. Depois as pessoas mandam mensagem, querem fazer acontecer, e eu não quero. Sim. Entendes? Então eu fico exausto. Faz uma estás a ver? fantasia de... Depois aquilo não tem... Certo, É uma coisa... Quase uma libertação imediata de dopamina. Exato, do género. e eu Estou-me estou a sentir falar... bem assim, mas... E eu estou-me a pôr a mim no tronco como exemplo, porque isso acontece comigo, portanto com essas pessoas também pode ser parecido, que é, há aquela extrema sexualização e objetificação, que eu não olho de uma maneira moralista, é o que é, Certo? Sim. mas que depois me perde, não tem grande consequência, perde o sentido. Ok. Eu depois não quero, depois já não me apetece. E eu acho que isso É muito depois trabalho. bate-me, desculpa, aquilo que estavas a dizer há bocado, a cena da celibato das mulheres, e é muito isso, porque acho que as mulheres às vezes não se expõem da maneira que gostavam, sem ser, tipo, para ser, ou para ficar, porquê? Porque depois passa alguém na rua, ou do círculo que conhece, Claro. não se calhar em Portugal nunca ouvi nenhuma história deste género, mas lá fora, tipo, pessoa X, A e B estava sempre a postar isto, é porque ela queria. Sim. Certo. Sim, qualquer pessoa que se expõe Mais uma a vez, levar é a coisa Mas de isso- termos 1000 olhos a olhar para nós. É isso, eu acho que hoje, antes Mesmo fazíamos tipo, desculpa a expressão, uma cagada qualquer, ficava ali, o pessoal ria-se, Yeah. gozavam connosco durante aquele ano, está fixe. E olha, Até ao Catarina, próximo. no teu discurso usaste 2 vezes o nosso país, Portugal. E esta pergunta vem Bam! exatamente nesse sentido. Que é, se a geração Z é uma geração tendencialmente mais aberta e liberta de tabus, porque é que os dados apontam para que mais de metade dos portugueses está insatisfeito ou muito insatisfeito com a vida sexual? Primeiro eu não É uma concordo com grande a... pergunta. Vira lá que Mas, meu Deus. Ok. Wall of text. Primeiro eu não acho que a primeira parte é verdade. Ok. Não acho que a geração Z é uma geração tendencialmente mais aberta e liberta de tabus. Pelo contrário, Eu acho acho que que é uma mais tabus. geração com muito mais tabus do Eu- que Precisas? a Não, anterior, não. por exemplo. Acho que a geração Z tem muito mais tabus, muito mais preconceitos, muito mais ideias pré-concebidas do que os millennials ou a geração X, ou até mesmo os boomers. Sabe? Até vou mais longe. E tu vês isso, Achas? acho. Sinceramente acho. Por E acaso cada não vez acho mais. Eu acho Acho que os boomers têm alguns tabus, mas acho que os boomers têm uma coisa muito interessante, que é uma geração que eu adoro e odeio ao mesmo tempo, que é a geração dos meus pais e da minha família. Dos nossos de pais. dos nossos Mas pais tenho e uma ou tabela avós. com anos, porque às vezes já mudaram. Mas é muito interessante porque os boomers tinham uma maneira, isto é uma perspectiva histórica, tinham uma maneira muito interessante de gerir as sociedades.
e que tu tinhas as pessoas normais, tinhas os freaks e cada um fazia as suas coisas e as coisas eram aceitadas porque eram encaixadas em certos planos. Naquele contexto estava certo. E se tu fores a ver em Sim. perspectiva real, os ícones culturais dos anos 80, de quando os nossos pais eram adolescentes e jovens adultos, eram milhões de vezes mais progressistas do que os nossos. A Madonna fez um livro em 94 chamado Sex, onde tinha imagens de sexo homossexual, de masturbação, de BDSM, um livro nas bancas. Isto E foi a em estética estava 94. muito associada a isso. Sim, não é? Havia uma beleza nisso. Claro, e depois na abertura. quem eram o David Bowie, estás a ver? Sim, Sim. sim. Pensei logo Percebes? nele. Estás a perceber? Sim, faz todo Esse, sentido. o glam rock, o que é o glam metal, tipo homens de peruca e de batom e de saltos altos, que eram o pico da masculinidade. Ou seja, eram coisas que se fossem feitas hoje eram inaceitáveis. Sim, eram loucos. Estás a ver? Eram... As Hoje o pessoas máximo eram- que tu vais é, pronto, um vestido transparente e já é um escândalo. Sim. Estás a ver? Sim. E então, essas referências culturais criaram nos boomers eles tinham os seus tabus, mas percebiam que havia liberdade do outro lado do muro. Sim. Pronto, depois veio a cultura anos 90, MTV, Benetton, vamos todos dar as mãos e estragámos tudo. Achámos que íamos fazer uma grande coisa e não fizemos. Ok, mas, É a minha mas como é que opinião. isso acaba por evoluir depois para os dados que os estudos apresentam, que é porque é que o pessoal está insatisfeito a nível sexual? Pegando na parte de cima, na primeira parte da Geração da frase, tendencialmente mais aberta. de tabus, eu sempre achei que cada vez mais há uma fenda enorme entre Claro. falar sobre Yeah. coisas e um bocado falar na palhaçada também, Sim, sim. É, e realmente falar profundamente e agir de acordo com Sim. essas coisas. é tudo um pouco frívolo e inconsequente. Sim, é Superficial. tudo É muito É verdade. palhaçada, muito, é tudo, agora tudo são memes também. Sim, não há nada. Eu acho que nós. Tudo é conteúdo para Sim, o se usar. existencialismo meio morreu nesta Vou geração. pensar sobre. E isto. Claro. Desculpa. Desculpa, e quem é que nos ensina a falar em casal ou em relações, digamos assim, sobre aquilo que gostamos no sexo? Imagina, eu acho que toda a gente, neste momento toda a gente, tu nunca tiveste tanto acesso a sexólogos, a psicólogos, a pessoas com formação, a informação sobre sexo, a informação sobre relações. Estavas no Instagram, TikTok, são centenas, são milhares, não sou só eu, não é só tu. Olha, eu falo por mim que eu sou exatamente isso, psicóloga. Claro, exatamente, e eu Com também só formação em falo, sexologia. eu não sou nada, mas também só Mas falo repara, sobre isso. mas o que eu vejo é interessante porque eu vejo muitos casais, neste caso casais, dinâmicas monogâmicas neste caso, e eles não sabem falar daquilo que apreciam no sexo. Sim, Cara, Não muitas têm- vezes não nem têm sequer sabem o coragem, que é que Não se- apreciam. porque primeiro não se apreciam eles próprios, Claro, muitas sim. vezes, e não se masturbam, e a Autoestima masturbação é é extremamente sim, importante muito nesse importante. sentido. completamente. Mas depois não Exploração. sabem comunicar aquilo que gostam de Sim. fazer com o corpo um do outro, a nível de comunicação, de conexão emocional, a nível de objetos sexuais que podem Claro. trazer para lá. A comunicação é extremamente importante. Então, não conhecem o corpo um do outro, nem conhecem Sim. o próprio corpo. Uhum. E eu vejo isso muito a acontecer na minha Claro. consulta, por exemplo. Eu acho um bocado que, agora isto é um apanhado dessa pergunta, mas também das outras, Uhum. que o sexo se tornou um pouco obsoleto Hum. e irrelevante. Quando é que tu fazes sexo? Tu antes fazias sexo porque o que é que tu ias fazer? Entendes? Exato, Era não como tinha que criança. redes Chegava um Quem tinha ponto onde tu... que é como cada um tinha ter os filhos. Não, e tu não Exatamente. tinhas muito mais para fazer, acabava Sim. a emissão. Não tinhas séries para Mas ver, toda a não gente tinhas não havia filmes, não televisão. tinhas... Quer dizer, estavas em casa, o máximo que tinhas E mesmo era... quando tinhas filmes, tipo, não havia esta azáfama de coisas, de artigos, de estás Sim, a há ser tanta bombardeado coisa por para fazer. tudo, Sim. há sempre um assunto, estás sempre a saber tudo ao mesmo tempo em todo o lado. E onde é que fica o tempo para tu te deitares com a pessoa que tu gostas Uhum. e partilhares a tua questão física? A cabeça está completamente exausta Sim. diariamente. Estamos todos exaustos. Estamos Isso todos é um bocado exaustos. E overwhelming. E o sexo precisa de ser relaxado. Tu precisas Sim, estar bem completamente. para fazer bom sexo. E então o que é que acham que vai ser do futuro das relações sexuais entre os jovens? Eu vou apanhando aqui as Eu vossas sei. coisas. Não, mas agora, olha, estou bem criança. E estava a pensar, Ok, há bocado quando eu força. disse a cena dos tabus e depois aquilo que Aham. disseste fez-me questionar, que é, ok, tens razão, sim, há mais tabus hoje, porque eu acho que as pessoas fazem menos perguntas. Ok. Perguntam menos. Ok. Yeah. Então daí haver o tabu. Então vou voltar, que é como é que vocês agora podem olhar para o futuro destas relações entre os jovens? Estamos nas apps, estamos nas relações virtuais com AI, ou estamos a voltar para o back to basics? Eu acho que voltar ao básico era o essencial, não é? Tipo, Eu acho que isso tem uma dependência muito política também.
em parte por causa daquilo que eu falei dos espaços de convívio e de encontro, físicos mesmo. Por outro lado, também tem muito a ver com estas que neste momento já não são tão microculturas que se criam nas redes sociais e que estão no fundo, a criar fendas cada vez maiores entre as pessoas. Acho que... Eu tenho uma visão muito macro da coisa. Então é melhor isto primeiro. É catastrófica. Não é. Não, por acaso, e depois deixa de ser. Mas acho que isso também vem pelo facto de é um privilégio porque estás na plataforma que estás, então tens insights diferentes. E isso acaba daí a dizer, tipo, é fixe. Durante esta conversa já mudei de ideias 3.500 vezes. Ainda bem, graças a Deus. Ainda bem. Eu não sei, não vou responder porque... Imagina, eu acho que na minha visão macro da situação, acho que nós como sociedade temos muito a ver com a questão regimental das coisas. E hoje nós vivemos num late stage capitalismo, que é uma coisa que já roça o anarcocapitalismo. E pronto, entrando aqui, não é na política, mas é no sistema, no regime. No contexto. Que é o capitalismo é uma coisa que está em constante evolução e adaptação. Isto é uma coisa tanto assumida pelos anticapitalistas como pelos capitalistas, tanto o Marx quanto o Adam Smith falam sobre isso, sobre a adaptação do capitalismo, e o capitalismo assenta sobre a mercantilização. E hoje em dia tudo é mercantilizado, as emoções, o sexo, as relações, tudo é mercantilizado. Vamos falar Tudo do é um negócio, OnlyFans, tudo é um comércio, tudo é compra agora, vende depois. Então isso é uma coisa que é um império a inchar e eventualmente vai explodir. Então o futuro, eu acho que nós estamos a entrar num ponto, não é só no sexo, não só nas relações, é em tudo. No poder de compra, nas sociedades, nas relações humanas, na política, a ultrapolarização, que também afeta imenso as relações sexuais e humanas. E isso vai tudo explodir um dia e nós vamos voltar back to basics no sentido onde cada vez tu começas mais a ver as rachas nas paredes e a perceber que o ser humano vai perceber o que tem sempre que perceber, que é a nossa conexão ao que é à natureza e à nossa essência, que é a natureza, é uma coisa que tu não podes contornar. E a grande questão é, será que vamos saber fazê-lo? Se não fomos nós os nossos netos, vão. Óbvio, né? Vamos ver o quanto tempo Se houver vai netos. Eu acho que isso Se houver netos. Sim. Mas vai ser um bocado isso. Acho que da mesma forma que estamos com problemas climáticos e whatever, e agora temos que andar a arranjar soluções para os problemas que foram criados, há um certo paralelismo social. Ou seja, só quando as pessoas ou a sociedade estiver já num ponto de exaustão ou com a solidão, ou o que quer que seja, é que alguém vai ter que ser disruptivo o suficiente e pensar, não dá para mim. Imagina, Não. eu pareço cético e catastrófico, mas eu tenho muita esperança no ser humano, porque quem sabe um pouco de história, Eu não acho que nós sim. sobrevivemos a uma idade do gelo. Eu acho que Vivemos um bocadinho. nós sobrevivemos a tudo. Nós somos Sobrevivemos à mais peste negra. baratas. Tu achas O ser que humano és sobrevive a tudo. catastrófico ou cético? Só porque eu sou cético, eu acho que eu tenho uma visão às vezes um pouco estoica e maquiavélica das coisas, porque eu acho que o ser humano tem coisas que são realmente péssimas. É um ser que tem... Eu Não é um não, facto. essa coisa que as pessoas são inerentemente boas, eu não acredito nisso, as pessoas não são inerentemente nada, as pessoas são as suas circunstâncias. Portanto, uma pessoa que é a melhor pessoa hoje para ti pode ser pior para os outros, até as pessoas as figuram, quer dizer, o Hitler era muito bom para os sobrinhos e para os cãezinhos. Estás a ver? Tanto Era que um a questão homem que da amava os cadela- animais, estás a ver? Sim. O padrinho da máfia. Ele era vegetariano e Soube uma entrevista com a filha sim. do dono da máfia que matou tipo 500 pessoas. Ela diz que ele era o melhor pai de sempre, mudava as Exato. fraldas das Isso. filhas. Por isso é que Então- eu fiz esta pergunta porque, apesar disso, imagina, tu estás a achar isso sobre ti, mas eu acho que tu acreditas sempre há algo em ti que acredita em algo positivo pelo trabalho que tu fazes. Obrigado. Não, eu acredito Porque sempre. imagina, porque isso acaba por contribuir, nem que seja num facto de sentes ir um bocadinho atrás daquilo que disseste, posso estar a ser hipócrita, não sei o quê, puxando um Sim. bocadinho assim, de ok, é um palco, Uhum. tens voz, tens pessoas que te ouvem, mas estás a contribuir e tu sabes que estás a puxar assuntos e estás a trazer debate. Portanto,
Se assim não fosse, se tu achasses mesmo que isto tipo, não tinha volta a Claro, dar... não, acredito, claro que Sim, acredito. obviamente. Mas lá Não, mas está. nós às vezes lidamos É preciso com muito tanta mais pessoas coisa. assim para, Olha, o que eu para acho dar a que tem que volta a isto. existir é uma deflação emocional. Está tudo certo? Deflação emocional. Deflação emocional. Mas eu é isso, portanto, estava a dizer aquela questão. Eu não acho que há pessoas naturalmente boas. Completamente. E Isso é uma fez- questão filosófica. Não, mas por exemplo, para o já próximo estamos programa. aí desviando Ainda, do ainda assunto. ontem ou Não. anteontem uma story tua sobre uma que acho que se dizia tradicional, mulher tradicionalista, não sei o quê, Sim, e que sim. odiava não sei o quê. Para essa pessoa, e para muitas iguais, tu és Uhum. uma pessoa horrível. Ainda Portanto, bem. Mas lá e está, para mim é isso. ótimo eu ser horrível para essas pessoas. Mas isto, Filtros, mas são isto para, filtros. mas isto para Temos que dizer que, escolher os na nossos bolha, lados. mas isto para dizer que na bolha de cada um Claro. pode ser a melhor pessoa do mundo ou a pior pessoa do mundo. Exatamente. Mas isto fazer o quê? Vai bater há bocado, como um bocado estava a falar sobre a questão da educação sexual. Porque havia, e infelizmente às vezes ainda há, e está-se a voltar a ter, que é, as crianças nascem boas ou má, ou, há muita gente que acha que as crianças são manipuladoras, que nascem logo assim, temos que ensinar. A criança é uma tela em branco, que se Claro. transforma num adulto, pronto. E acho que isto vem muito daí, tipo, não agora quero estar a puxar para irmos Sim, a, Sim. mas fazer um bocadinho, acaba por ser um bocadinho somatório aquilo que tivemos a fazer. Uhum. E se formos a ver, uma família a criar uma criança é a junção de contexto político, económico, histórico e toda uma data de coisas. Educacional, geracional, E, por exemplo, biológico. É muito delicada essa Sim. questão. E esta coisa de. Isso tu daria disseste- pano para mangas se não temos. Pois, exato. Mas só para fechar, a questão da comunicação. Eu não sei quanto a vocês, mas tipo, mesmo eu e Uhum. mesmo dos meus pais, tipo, as pessoas às vezes estão tão cansadas, Claro. porque é trabalho, 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 que às vezes nem se para responder, tipo, Não há ou tempo. dizer qual é que é a minha comida preferida. Tipo, Não, eu nem ninguém sei, quer eu saber. só como porque Sim, tenho é que isso. comer. Piloto Há necessidade. automático. Quanto mais, Sim, porque muito às vezes isso. parece que o sexo e essa questão é tipo um luxo. É, ninguém quer saber. E acho que também voltando à cena do capitalismo, que é, há muita cultura do trabalho, do Claro. género. Trabalhar é a melhor centro da coisa tua e vida. emancipa-nos. Precisamos dos hippies Arbeite outra vez. macht frei, já diziam os nazis. Exatamente. Mas a coisa de, se nós quisermos trabalhar um bocadinho menos, ou se quisermos ter um dia de férias para ir à praia, ou para ir a uma date night, ou para o que É um quer que luxo. seja, não é só um luxo, mas mal é visto. quase que é mal visto do É. género. Como te atreves a deixar de ser produtivo e a Sim. deixar de trabalhar para ter um bocadinho de tempo para ti e para as Claro. pessoas de quem tu O que amas? dificulta depois a comunicação de tu saberes dizer aos outros o que é que tu gostas e tu para ti próprio. Também para Exatamente. dizeres que não, filtrar, saber quem queres do teu Right. lado. Ok, mas agora imaginemos que o casal até tinha um tempo e íamos até França. Francesa Um são. estudo do Instituto Francês de Opinião Pública indica que as mulheres da geração Z atribuem, em geral, menos importância ao sexo. Colocar o sexo em segundo plano é algo preocupante ou apenas uma transformação do que significa sexo nos dias de hoje? Leiam que isto é gigante. Então, nós tenho uma opinião um Uhum. bocado Ok. particular sobre isto. Eu nem sei se está em segunda prioridade, acho que está para aí em sexta. Certo. Os movimentos Uhum. feministas e tudo mais trouxeram muita coisa boa, mas também faltou muita coisa a acompanhar. Uhum. Porque quando tu dás, eu sinto, por exemplo, tu queres dar igualdade, queres dar os mesmos direitos, mas nós partimos todos de sítios diferentes. Sim. Igualdade não é uma coisa que equidade. Claro. Então a mulher para conseguir ter, eu sinto Uhum. que as mulheres para chegar aos mesmos sítios, Uhum. vai estar sempre em overachievement. Sim. E o sexo vai ficar tipo lá para trás. Sim, eu na verdade concordo com elas. Porque o sexo Sim, não é, nunca, para mim, nunca deveria Sim. ser o primeiro plano da vida de Não, ninguém. sim, Então não eu nesse cá na sentido, concordo. mas tipo no sentido da tua vida privada e prazerosa. Ou Sim, seja, sim. poderes dar ao luxo de ter prazer. Não ser uma cena tipo, eu não quero estar preocupada agora Claro. em ter, mesmo que seja imagina, não uma relação para ficar, Uhum. mas tipo, se eu tenho tempo ou não para Claro. ter sexo, para ter encontros, para ir beber café, tipo, Sim, isto Uhum. liga um bocadinho os pontos. Uhum. Não, nós estamos sempre assim, sim. Uhum. porque senão vamos ficar para trás em algum momento. E uma coisa mesmo significativa é as mulheres ainda têm muito mais tarefas atribuídas no dia a Exatamente. dia. Por isso é que eu estou a As dizer. mulheres estão cansadíssimas, têm tarefas, têm que cuidar dos filhos, têm que trabalhar, têm que. Portanto, estão cansadíssimas Sim. a nível emocional para terem relações sexuais. Claro. Sim. E eu acho que agora as mulheres não só, ou seja, elas ganharam o direito a trabalhar, mas quase que não é o direito, é quase o dever. Porque agora, Sim. neste momento, com Uhum. o custo de vida
aumentou tanto que agora Uhum. as mulheres também precisam trabalhar, e enquanto que há 50, 100 anos as mulheres não tinham direitos, então era quase, os homens podiam meio que fazer, meio que o que lhes apetecesse, meio ou completamente. Agora, em vez de haver as pessoas se encontrarem no meio termo e poderem trabalhar, mas também terem esse tempo para não sei, para gozar os prazeres da vida, para gozar a date night, para gozar um feriado. Em vez disso, agora estamos overworked e overwhelmed com tudo, e agora temos de trabalhar muito mais do que alguma vez trabalhámos, Vai bater no mais geral. à solidão, ou seja, não, tipo, ficar em casa que eu preciso descansar, Claro. já chega Exatamente, de agora- ruído mental. Eu estava ali aqui a ler a última parte, que é algo preocupante ou é apenas uma transformação. Eu acho que colocar o sexo em segundo plano não é preocupante. Exato. Preocupante é não termos sexo. Eu Exato. acho que, sim, acho que é o E sintoma. a questão, o principal aqui é não termos tempo de lazer também É com o quem porquê. gostamos, porque o sexo acaba depois por ser uma consequência de muitas outras coisas que acontecem que primeiro temos que aprender a gerir. Sim, e eu acho que pegando agora aqui na questão do que eles falaram, sim, eu entendo essa questão do feminismo e das mulheres, mas eu acho que há outra questão que também bate aí, que é o sexo, até no século XX, a visão século XXista de sexo era muito ligada ao género e tinha uma maneira muito linear de acontecer, que é o homem manda e a mulher obedece. O homem pede, o homem quer sexo e a mulher dá-lhe porque a mulher quer as emoções. O homem é desemocionado, então era esse esquema que é uma mentira. Sim. Porque há pessoas mais emocionais e pessoas mais sexuais, sejam elas homens ou mulheres, Claro, sejam elas claro, machos ou claro. elas fêmea. Claro. Mas essa ideia é uma coisa que está a ser construída agora. No século XX não tinha essa cabeça. Até porque quando tu vês o bolo de noiva e é o noivo a fugir, a noiva a apanhá-lo, porque o homem casa... Para que é que o homem casa? O homem casa para ter uma escrava de graça e para ter sexo certinho, e a mulher casa para ter o homem que a protege, que a abraça, que faz de conta que E gosta para ser dela. alguém na porque é sociedade Sim, como era na altura. ou seja, Se uma esse mulher era o antes de esquema. casar não Claro, esse existia, era o não- esquema. A não é? mulher não tem sexo. O sexo da mulher não existe porque o sexo é uma coisa de homem. Isto era a ideia do século XX. E hoje em dia, cada vez há mais mulheres a falar sobre o orgasmo feminino, sobre o clitóris, sobre terem prazer, que era uma coisa que há 26 anos atrás, que era outro século, não era uma questão. Ninguém queria saber do orgasmo feminino, era um mito. Ninguém, a geração dos nossos pais ou avós, isso não era uma questão. O sexo era o homem. A mulher dava sexo ao homem. Poucas eram as que gostavam. Sinceramente, as que gostavam eram as que tinham sexo umas com as outras, porque a verdade é que Desde a sempre maior houve. parte das Sim, sim, relações sim, entre sim. homens e mulheres era um sexo muito pouco informado, era um missionário que era o que as pessoas sabiam, não sabiam mais. Então acho que este shift cultural de a emancipação da mulher em 26 anos foi muito significativa, muito maior que a do homem, por isso é que dá origem aos movimentos da Manosphere e etc, porque o homem perdeu muito rapidamente privilégios centenários, não estamos a falar de 10 anos de privilégios, perdeu privilégios que tinha há 1000 anos, começa a perdê-los e começa a coar-se e começa a não saber proceder, porque agora Ou seja, em tem vez que ter de evoluir, responsabilidade que não Era tinha. isso que eu estava Agarra-se a tudo, querer dizer. exatamente. Eu há um tempo atrás comecei a ler um livro que é For the Love of Man. E é uma jornalista que durante vários anos entrevistou várias pessoas. E é esta questão que é, tu quando introduzes ou começas a querer provocar mudanças numa sociedade, também tens de pensar, se estás a dar a alguém vai ser prejudicado. O que é que Obviamente. fazes com isso? E acho que estas manospheres e os incels e isto é muito resultado agora. Deveria ser. Tipo, há alguém a culpar, lá está, mais uma vez. Não, mas é haver toda uma. Sim, mas imagina, há uma coisa que é desfasada, que é, tu não estás a educar, a geração que está a educar os homens, que hoje são jovens adultos, ainda é a geração que tem a cabeça no que é o século XX. E eles estão a lidar com os problemas. Exatamente, como se fosse antes. Então, hoje em dia, imagina, se eu falar com um amigo meu que disse, eu fiz sexo com esta rapariga, se eu tivesse essa mesma conversa com esse meu amigo e tivéssemos os dois 20 e tal anos em 2006, o que eu ia lhe perguntar era, pronto, mas tiveste prazer ou divertiste, ou o que é que ela te fez, sabe? Aquela coisa meio psyche. Hoje não, hoje é muito mais comum
alguém dizer isso e perguntar, ok, mas deste-lhe prazer a ela? Porque é uma pergunta que agora, hoje é relevante. E é relevante porque as mulheres o exigem. Entendes? Que é uma coisa que não existia. Ninguém queria saber. E hoje em dia quer. E hoje em dia já se pergunta, e já é uma vergonha se tu não fizeres isso. Saber? Já és inapto. E como isso é um shift muito grande, muito violento e muito rápido, os homens estão-se a adaptar. Mas Muitos estão a falhar. Na geração Exatamente. Z está a voltar a haver muito aquela questão de fingimento e tudo mais, por causa, lá está. Sim. Mas isso é outra Isso coisa. são outros 500. Não, mas lá está. E daí as mulheres depois também começarem-se a afastar. Sim. Claro. Mas esta questão psicológica é que depois é o mesmo mal, por razões diferentes, Exatamente. está lá e não se comunica. Então, olhem, vou-vos sugerir algo. Últimos insights antes de eu ir dar consultas. Ok, boa. Então, Ajudar a pessoa Combinado. pegando nisto, eu acho que tenho tipo, uma última coisa a dizer que é as mulheres, atualmente, já não dependem dos homens para ser alguém na vida, para ser Exato. alguém na sociedade. Nem no sexo. Porque Nem há, no sexo. há eletrónicas brilhantes. Exatamente. E, portanto, Verdade. procuram os homens e procuram quem quer que seja porque querem, por Exato. amor e por vontade de... E muitos homens não conseguem lidar com isso. Os homens ainda não conseguiram aguentar esse ritmo. Sim, porque a meritocracia era só para os outros. E agora é Exatamente. para um homem. E agora, como E se esse sente a privilégio perder não esses havia. privilégios, a perda de privilégios, eles sentem-no como... Eles, Claro. pronto, eu sou um homem, mas Sim. eu estou perfeitamente feliz com esta equidade entre direitos e de procurar o amor pelo amor e não pela posse. Mas muitos homens sentem-se oprimidos pela perda de privilégios. Sim, porque são educados para que a mediocridade masculina é celebrada. Porque Exato. sempre o foi. Ok. Sim. Um homem medíocre é um homem bom. Quem faz o Exato. mínimo Mas uma é, mulher tipo, medíocre super é saudável. um lixo. Yeah. Uma mulher tem que ser a mais. Tem que ser boa mãe, tem que ser bonita, tem que estar maquilhada, tem que estar magra, tem que A casa estar tem que estar fixe, em- tem que ser tudo, tem que ser boa. Absolutamente. Se falhar uma, é logo a podridão. O homem medíocre não sabe fazer nada, é um bebé, não sabe cozinhar, não sabe fazer uma cama, não sabe limpar uma casa, não sabe dar prazer a uma mulher, tem um trabalho mau onde é mau, mas é um homem muito fixe. É o Adam Sandler com a t-shirt cheia de nódoas e barriga e a Jennifer Aniston lindíssima e maquilhada, estás a ver? Essa dicotomia do século XX é que hoje afeta muita coisa, porque isso deixou de valer. As mulheres já não se vão bregar a mediocridade. Exatamente. Se tu queres ser bom, se tu queres uma pessoa boa contigo, tu tens que entregar aquilo que tu pedes. Exato. Mas tu antes não tinhas isso, e tu vês isso na cultura. Este exemplo que eu acabei de dar, o Adam Sandler, ou outras coisas, que era, para uma mulher, qualquer porcaria, mais neira, basta. Mas para um homem não. Para um homem tem que ser uma mulher XPTO. Portanto, vais ver que... Peter, obrigada. Isto dava muito mesmo pano para manga e era ótimo. Sim, sim. Último insight. Muito rápido, está a dizer. Nós vamos continuar o nosso piquenique. Ainda não pus aqui os talheres. Aqui todos. Ok. Não, mas é engraçado porque lá está. O limiar das gerações às vezes é ali muito curto e depois dependendo Difuso. do teu... com quem tu convives também faz diferença. Porque estavas a ouvir e é engraçado. Eu, da minha experiência, que sinto que acabo por ser pessoas mais novas são mais capazes de lidar com isto do que pessoas mais velhas. Ok. Então, Ok. olhem, sugiro um brinde invisível. Não sei. Vamos testar o brinde na edição. Brinde e, pessoal, eu tenho que ir embora, tenho que dar consultas. Sim, eu também tenho. Gostei muito de falar convosco. Obrigado. Foi um tema Tua. super Obrigado, importante obrigado, e que continuemos mais isto. Sim, Mais vezes. foi fixe. Obrigado. Croquetes ou rissóis? Entrada ou prato? Eu nem gosto de croquete. Tá bem. Olha, então e peixinhos da horta? Entradas.